Olá pessoal, nossa aula hoje é sobre termodinâmica. O que vem ser a termodinâmica, né? A termodinâmica, como a gente já estudou anteriormente, falando sobre temperatura, é uma mistura de calor, força e movimento. Então, a palavra termodinâmica ela é dividida nesses quesitos. São de termo significa calor e dinâmica nós já sabemos que é movimento. No caso aqui é força e movimento. Então, a termodinâmica ela vai estudar a influência que o calor vai ter produzindo força e movimento. Então esse calor ele aquecia determinada estrutura e esse aquecimento provocava ali um trabalho, no caso uma rotação, por exemplo. A questão da máquina a vapor mesmo quando foi criada, ela é muito baseada em termodinâmica, né? Você usa ali o vapor, o calor da fornalha para que aquela máquina, no caso ali aquele trem, ele consiga atingir aquele movimento. No caso isso eu estou me referindo aos primeiros trens que foram criados, as primeiras máquinas a vapor. Bom, e a termodinâmica, hoje, ela pode ser definida como a ciência da energia, a ciência que estuda a energia. Ela é um ramo da física, ela é dividida lá entre as áreas da física, e ela vai estudar justamente isso, a relação que vai existir entre calor, temperatura, trabalho e energia. Então vai haver uma relação entre esses quatro componentes, e quem vai estudar essa relação é a termodinâmica. E o que ela tenta fazer, a termodinâmica? Ela tenta, através da matemática, né, prever as condições de equilíbrio de um sistema. Então, um determinado sistema ele pode ou não estar em equilíbrio. E quem verifica isso é a termodinâmica. Ela tem um vocabulário muito importante. Nós falamos agora há pouco sobre sistema. E aí nós temos esses três conceitos importantes. Sistema termodinâmico, vizinhança do sistema e fronteira. E o que vem ser um sistema termodinâmico? Dentro da termodinâmica, o que é um sistema? Ele vai ser uma porção da matéria que nós pretendemos estudar. E é uma porção suficientemente grande, né, extensa, para que se possa ser descrita por parâmetros macroscópicos, ou seja, que eu consiga observar isso a olho nu. E eu consiga fazer a descrição desse sistema, eu consiga dizer quais os componentes tem desse sistema. Então é aquilo que eu consigo observar a olho nu. O que vem ser a vizinhança desse sistema da termodinâmica? É aquilo que vai estar exterior ao sistema, que vai estar fora. Então, se a gente for imaginar uma casa sendo um sistema, e as pessoas que estão dentro dessa casa, elas são os elementos macroscópicos que eu observo dentro do sistema. As pessoas que estão fora dessa casa, desse sistema, elas fazem parte da vizinhança. Então, vizinhança é tudo aquilo que vai estar exterior ao sistema e que pode ou não trocar ali energia ou matéria com esse sistema. E a fronteira vai ser uma superfície fechada. Ela pode ser real ou ela pode ser imaginária. Essa fronteira, ela vai separar justamente essas duas coisas aqui, ó, sistema de vizinhança. Ela vai delimitar o que é vizinhança e o que é sistema. Olha só esse exemplo, a figura do meio aqui seria o sistema. Tudo que está fora dele, nessa cor mais clara, é a vizinhança. E essa pequena parede aqui, olha só, é o que demarca o tamanho do meu sistema. No caso aqui, esse contorno é a fronteira. A fronteira que determina o tamanho que é o meu sistema e até onde ele vai. E o que eu considero sistema e o que eu considero vizinhança. Então, vizinhança é aquilo que está fora do sistema. E aí, essa questão de sistema, ela pode ser estudada de três formas diferentes. Porque nós podemos ter um sistema chamado de sistema isolado, sistema fechado e sistema aberto. Vamos diferenciar um do outro aqui. O sistema que eu chamo de isolado é aquele que não vai sofrer qualquer interação com a vizinhança. Ou seja, ele não vai trocar nada com a vizinhança, com o que está fora. Ele não vai trocar nem massa e nem energia. Então, eu digo que esse sistema é isolado. No sistema fechado, ele vai haver uma troca, tá? Ele não vai haver troca de massa, mas vai haver uma troca de energia. No caso do sistema aberto, é aquele que vai trocar as duas coisas. É aquele que vai trocar tanto massa quanto energia com o exterior, ou seja, com a vizinhança. Vamos tomar como exemplo aqui um copo com água, né? Mas lembrando que o sistema ele pode ser aplicado em qualquer condições. Um ecossistema, por exemplo, é um sistema termodinâmico. Mas vamos tomar aqui um exemplo mais simples, um copo com água. Então aqui, esse copo com água, quando ele não tem tampa, por exemplo, quando eu não vedo ele, eu considero ele um sistema aberto. Porque essa água ela pode sair desse copo. Ou seja, pode trocar essa massa. E também pode trocar energia. Então ela pode trocar massa e energia com o que está fora, com a vizinhança. Se eu vedo a boca desse copo, eu transformo ele num sistema fechado. O que isso quer dizer? Que não vai trocar mais massa, ou seja, a água que está dentro aqui não vai poder mais sair, porém eu posso trocar energia, tá? Pode bater luz do sol nele, a água evaporar através do vapor, ou seja, pode trocar energia.
No caso do sistema isolado, vamos imaginar agora que eu peguei esse copo fechado e coloquei dentro de uma caixa de isopor. O que acontece aqui? Eu isolei esse copo. Fazendo esse isolamento aqui, mesmo que esse copo ele troque energia, mas ele vai trocar energia apenas dentro da caixa de isopor. Ele não vai trocar para fora desse sistema aqui. Não vai trocar com a vizinhança. Então aqui eu consigo isolá-lo. Ele não vai trocar nem energia e nem massa. E aqui, como eu falei para vocês, nós temos uma relação de trabalho e uma relação de pressão e volume. T, que é trabalho, P, que é pressão, e ΔV, que é variação de volume. Só lembrando aqui que esse ΔV é a mesma coisa que volume 2 menos volume 1. O que é esse volume 2? É o nosso volume final. E esse volume 1 é o nosso volume inicial. Então é a mesma coisa. Em um processo, a pressão constante de 4 vezes 10 elevado a 10 Newton por metro quadrado, um gás ele aumenta seu volume de 16 vezes 10 a menos 7 para 21 vezes 10 a menos 7 metros cúbicos. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Então, para a gente calcular o trabalho realizado por esse gás aqui, lembrando que isso aqui é dentro do estudo da termodinâmica, nós utilizamos essa expressão. Trabalho, que é igual a pressão vezes variação de volume. O trabalho nós vamos descobrir. A pressão nós sabemos, é 4 vezes 10 elevado a 10. Vezes ΔV é a mesma coisa que volume final menos volume inicial. Qual é o nosso volume final aqui? 21 vezes 10 a menos 7. Então eu vou subtrair o volume inicial, que é 16 vezes 10 a menos 7. A gente faz essa expressãozinha bem simples aqui. Então como é que fica? Trabalho é igual, repito essa parte de fora, que é a pressão, 4 vezes 10 elevado a 10, vezes, e aqui eu faço 21 menos 16. 21 menos 16 vai dar 5. 5 vezes 10, eu só repito que é a base 10, que ela é igual, gente. Olha só, menos 7, basta repetir aqui. E agora é simples, é só você multiplicar aqui, ó, o 4 por esse 5. Aqui está multiplicando esse sinal de vezes. Então eu multiplico as partes inteiras e faço a conta aqui com os expoentes. Então se eu multiplicar 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 10. Agora como é que vai ficar o expoente? Olha só, esse 10 aqui é positivo e esse 7 aqui é negativo, é menos 7. É só você fazer 10 menos 7 é igual a 3. Então o nosso trabalho aqui é 20 vezes 10 elevado a 3. Se a gente quiser tirar da notação científica, é só acrescentar 3 zeros. Porque esse 3 aqui, ó, esse 3 que está elevado aqui, indica que tem 3 zeros depois desse. Então o número poderia ficar, ó, 20.000 joule. Joule é o trabalho. Ou poderia ficar assim também, 20 vezes 10 elevado a 3, joule. É a mesma coisa, tá? Aqui está em notação, aqui foi tirado da notação. Qual a pressão está submetido um gás que realizou um trabalho de 400 joules e teve uma variação de volume de 10 metros cúbicos para 30 metros cúbicos? Eu quero saber qual foi a pressão que eu tive que submeter esse gás. Então eu tenho o trabalho que ele realizou e tem a variação de volume. Olha só, volume inicial, volume final. É só a gente substituir na fórmula. Qual fórmula? Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Esse ΔV eu sempre estou colocando aqui entre parênteses, que é para vocês saberem que ΔV é a mesma coisa que volume final menos volume inicial. Vamos fazer a substituição. A pressão, trabalho e ΔV. Vamos lá. O trabalho nós temos 400. Então no lugar do T tu coloca 400. Igual a pressão, olha só, é o que nós queremos descobrir. Então você repete. Pressão vezes volume final 30 menos volume inicial 10. Então nós fazemos essa subtração aqui. Vai ficar 400. 30 menos 10 é 20. E 20, quando eu multiplico por esse P que está aqui fora, vai dar 20P. Agora é só mudar de lado, pessoal. 20P para um lado, 400 para o outro. Vai ficar 20P, porque ele tem letra, vem para cá, igual a 400. E agora a gente faz. P é igual a 400 dividido por 20. Vai dar P igual a 20. 20 newtons por metro quadrado. É a pressão que a gente estava procurando. Então isso aqui é um cálculo simples que nós utilizamos. É o primeiro cálculo que nós temos aqui na parte da termodinâmica que nos ensina a relacionar trabalho, pressão e volume.